compras mensal. Vamos lá, então. Uma caixa de biologia, 3 latas de física, 2 sacos de matemática, 3 quilos de literatura, 2 garrafas de história, 1 frasco de química, 3 ramos de geografia e 2 pés de atualidades. Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente está aqui para bater um papo muito legal sobre um grupo de animais muito bacanas. Eu trouxe até aqui um exemplo para vocês verem, tá? Isso é uma concha enorme, feita por um animal deste grupo aqui, que é do grupo dos moluscos, tá? Depois, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que eles fazem essa concha e tal. Mas isso aqui é de verdade, né? Ela é pesada, parece uma cerâmica, mas tudo isso é feito por esses animais, tá? Esses animais têm essa capacidade, eles se chamam moluscos, porque, óbvio, vem do latim, né? Moles, que significa mole ou macio. Aí você vai falar, nossa, mas isso aqui é duro pra caramba, né? Mas isso aqui é a proteção desses animais, tá? De alguns desses animais, desse grupo aqui, né? A gente tem vários grupos que eu vou falar pra vocês, mas um deles produz essa concha maravilhosa aqui, né? Uma verdadeira obra de arte aqui. Então, vamos lá para as coisas mega, hiper importantes, né? Lembra que eu falei pra vocês que cada grupo de animais, ele faz o quê? Não sou eu. Então, seres, tem coisas assim mega, ultra, hiper importantes que vocês não podem esquecer dos grupos animais, né? E lembra que eu falei para vocês, se vocês recordarem das outras aulas, né? Cada grupo animal, ele traz alguma coisa nova para o reino animal numa escala evolutiva, tá? O que será que nós temos de novidade aqui com esse grupo dos moluscos? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele tem de comum, né? Bom, simetria, gente. A simetria é uma simetria bilateral. Ou seja, né? Se você fizer um corte longitudinal no animal, ele vai ter as duas partes muito parecidas, tá? Assim como acontecia com quem, gente? Com os anelídeos, com os outros vermes, né? Os plateumintos também, que acontecia a mesma coisa, tá? Então, simetria bilateral, que é característica desse grupo. Segmentação, gente. Esse grupo não tem segmentação, tá? Então, eles não possuem segmentação do corpo. Ou seja, né, a gente não tem direito a uma divisória aí entre cabeça, entre tórax, abdômen, o pé, alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque eles têm um corpo molinho, né? Obviamente que a gente tem uma região anterior que é a cabeça, tá? Mas só que eu não tenho a parte de segmentação desse corpo, como acontecia, por exemplo, com os anelídeos. Lembra que a gente viu? Os anelídeos tinham lá os anéis segmentados direitinho, tá? Então, este grupo não tem segmentação. Vamos lá. Tubo digestório, gente. Tubo digestório, obviamente, que é completo. Desde quando que a gente tem o tubo digestório completo, gente? Desde os nossos lindos e maravilhosos... Ó, aqui, né? Me sacaneando a caneta. Olha só. Nós temos tubo digestório completo desde dos vermes que são cilíndricos, né? Que tem o quê, gente? Que tem boca e ânus, tá? Ter o tubo digestório completo significa isso, que o animal tem uma entrada, que é a boca, tá? E uma saidinha, que é o ânus. Tudo bem? Tranquilo? Só que, obviamente, como eu tenho vários grupos aqui dos moluscos, eu vou ter características diferenciadas na boca desses animais, tá? Alguns animais que têm umas estruturas parecidas com para raspar o alimento, né? Algumas estruturas mais molinhas. Então, nós vamos ter aí na boca desse animal as estruturas que facilitam esse animal a capturar o alimento e também triturar esse alimento, tá? Então é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. E existe um grupo deles que não tem essa estrutura nenhuma ali na boca, e é porque eles são animais que fazem filtração. Bom, então olha lá, tubo digestório completo.
Gente, o que tem de novidade aqui neste grupo? O processo de respiração. Isso é uma novidade, tá? No reino animal. Por quê? Porque alguns destes animais têm um pulmão primitivo, que eu ainda não tinha falado de pulmão para ninguém, tá? E os animais que são aquáticos, eles têm brânquias. Obviamente, né, que quando a gente viu os anelídeos, nós temos lá um grupo deles que eles têm num leque lá, eles têm umas estruturas muito parecidas com brânquias, mas a gente vai ver brânquia, estrutura de brânquia mesmo, para trocas gasosas, a partir deste nosso grupo maravilhoso aqui, tá? Excreção, gente, o que nós temos na excreção? Nós temos nefrídeos. Opa, Vixe, ficou horrível isso daqui. Um minutinho, né? Vamos só dar uma organizadinha aqui, bonitinho, tá? Mas nós temos nefrídeos. Os nefrídeos, eles são o quê? Eles são estruturas que funcionam como pequenos filtros para filtrar as impurezas, né? Do que esses animais ingerem, tá? Então, os nefrídeos. Mas nefrídeos também nós víamos lá nos anelídeos, tá? Sistema nervoso, gente, é interessante que este sistema nervoso que a gente tem desde os plateumintos, tá? Nós temos o que aqui? Nós também temos cordões nervosos, tá? Ao longo de todo o corpo do animal e nós temos também gânglios cerebroides, né? Mas mais desenvolvidos do que aqueles que nós víamos lá nos plateumintos, tá? E reprodução desses bichos aqui sempre será reprodução sexuada, tá? Nós não temos reprodução assexuada como nós víamos nos poríferos ou como nós víamos também nos quinidários, tá? Então, esses bichos aqui, todo o processo de reprodução é reprodução sexuada, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Por que este grupo de animais é muito importante? Porque parte da economia de alguns países desse planeta dependem desse grupo de animais. Por quê? Quem é que são esses bichos aqui, né? Esses bichos são caracóis, são lesmas, são os bivalves, né? Que fazem, por exemplo, quem conhece ostra, marisco, que o pessoal comercializa muito e não é um alimento barato, tá? Se você pegar, por exemplo, escargot, que é super chique, né? Aquela comida chicona pra caramba lá, né? Francesa. O escargot é o quê, gente? É um molusco. É um grupo de moluscos criado especificamente para alimentação. E além de tudo, nós temos polvos e nós temos lulas. Então, todos esses bichos, eles servem de alimentação para muitos grupos de seres humanos nesse planeta, tá? Inclusive, nós temos aí uma coisa bem no passado, né, que são os sambaquis, os homens dos sambaquis, que na realidade a gente conseguiu estudar esse grupo de seres humanos, por quê? Porque eles comiam, eles eram obviamente de regiões litorâneas, e eles comiam muitos desses moluscos e a concha, né, como eu mostrei para vocês, as conchas, tá? Eles iam largando essas conchas, comiam o corpo mole e largava a concha. E aí formavam montes enormes de conchas, e esses montes enormes de conchas, eles acabavam morando em cima delas. Então existe uma coisa lá dos homens dos sambaquis, que inclusive aqui no Brasil nós temos várias regiões, mesmo no litoral sul do Brasil, com essa região onde nós temos aí os homens de sambaquis. Então, gente, ó, molusco serve de alimentação e gira muito dinheiro em cima dessa questão da produção desses moluscos, principalmente quem? Ostra, marisco, lulas, polvos e inclusive os escargots, né, que eles são específicos lá de uma culinária muito, né, assim, exótica, tá? Que mais que eles fazem, gente? Eles têm essa história toda, né, da questão histórica mesmo da alimentação, e esses bichos, algumas conchas, já serviram, por exemplo, como moeda de troca, né, que a concha era bem bacana ali, o pessoal usava como moeda de troca.
Essa concha é amonita, né? Uma concha específica aí que o pessoal utilizava lá na antiguidade. Ou seja, esses bichos são muito importantes, tá? Costuma cair no vestibular com algumas curiosidades, mas principalmente com o quê, né? Como que é o jeitão do corpo, a fisiologia desse corpo, né? O que ele traz de novidade. Então agora eu vou falar para vocês quais são os grupos de moluscos que tem e como é que você pode identificá-los por aí, tá bom? Então, seres, os grupos dos moluscos, na realidade, lembra? É o filo Molusca. Então, esses aqui, quem são, gente? Lembra? Reino animal, filo Molusca, classe, né? Então, esses três aqui são o quê? São diferentes classes, classes do filo Molusca, tá? Quais são essas classes, gente? A primeira classe é a classe dos gastrópodes, depois a classe dos pelicípodes e depois a classe dos cefalópodes, né? Esses nomes são horríveis, mas você pode brincar de forca que você vai ganhar, ninguém vai acertar, tá? Com esses nomes aqui. Mas eles têm um motivo para chamar assim, né? Então, tudo que significa esses podes aqui é relativo a quê, gente? Relativo a pés, tá? Então, o gastrópode, por que será que ele se chama assim? Porque olha aqui os desenhos maravilhosos que eu fiz para vocês. Porque, ó, a parte do sistema digestório, que é a parte gástrica, ela fica muito próxima desse pezão muscular que tem aqui. Então, ele fica esfregando essa parte da região gástrica no chão. Por isso que é chamado de gastrópode. Tudo bem, gente? Não convenci muito, mas é isso, né? Estes gastrópodes podem ser um caracol, como esse que eu estou desenhando aqui para vocês, né? Ou uma lesma, como essa daqui. Qual é a diferença dos dois? Caracol tem concha, tá vendo? Esse cor-de-rosinha aqui é a concha do nosso caracol. Como essa que eu mostrei para vocês anteriormente, tá vendo? Essa daqui, ó. Imaginem que esse bicho estaria carregando esta concha aqui. Então, todo caracol tem concha. Esse caracol, como eles têm uma única concha, não duas, uma só, eles são chamados de univalves. Valve, que é a concha. Como só tem uma, é chamada de univalve, obviamente, tá? Então, o que vai acontecer? Essa concha, ela é secretada por essa região que eu desenhei aqui, que está com a setinha, que é uma região que nós chamamos de manto, né? Um manto mesmo, porque é esse corpo mole que ele faz uma dobra e forma um manto. E esse manto, gente, começa a fazer o quê? Ele começa a pegar do ambiente, ou da água, ou dos alimentos do solo, tal, e ele começa a secretar carbonato de cálcio para poder formar a concha, tá? E, gente, tem cores maravilhosas, né? Existem conchas coloridas, listradas, com cores, assim, absurdamente marcantes pra gente. Mas lembrem-se o seguinte, quanto mais colorido, mais listrado, etc., tá indicando o quê? Tá indicando algum perigo, tá? Porque eu tenho gastrópodes terrestres e marinhos que são extremamente venenosos, né? E eles têm até umas espículas, que essas espículas que vão liberar esse veneno, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado. No reino animal é assim, ou vegetal. Tá muito colorido, tá peludinho, tá leitoso, tá muito chamando a atenção, ele tá falando, não chega perto de mim que eu sou perigoso, tá? Então, os bichos que têm conchas mais como essa daqui, tá vendo? Com cores mais amenas, tal, não são bichos tão perigosos, né? Então, o que está rolando aqui no nosso bicho, no nosso univalve? O que ele tem? Tanto esse como esse daqui, né? A lesminha eu desenhei aqui só para vocês terem essa noção. O que acontece aqui? Esses animais já têm um coraçãozinho. A gente já via coração lá nos anelídeos, tá? Ele tem um coração e tem um sistema circulatório aberto e não fechado como dos anelídeos, tá? Que mais que ele tem, gente? Sistema digestório, tá vendo aqui, ó? Aqui a boca, né, do bicho. Aí ele tem, não sei se dá para vocês perceberem que eu fiz um serrilhadinho aqui, que eles possuem uma estrutura chamada de rádula. Para que serve essa rádula, gente? Para raspar o alimento para ele poder ingerir. Então ele pega o alimento aqui, né? Sei lá, uma folha, por exemplo, ele ingere e o alimento passa por aqui raspando, né? Então ele vai como se fosse um dentinho triturando o alimento para chegar até o estômago, né? Que
O nosso estômaguinho está aqui, certo? E desse estômago ele vai fazer depois para o intestino. Esse estômago e intestino são conectados com essa região aqui, né? Esse verdinho que é o fígado. Então tem um fígadão mesmo, né? Tá? Esse fígado vai se encarregar de mandar para o restante do corpo os alimentos, né? As substâncias que eles ingeriram. Tudo bem? Então, sistema digestório completo. Aí o ânus, ao invés de ser aqui na pontinha, né? Olha onde é o ânus, gente. É muito perto da cabeça ainda, tá? O ânus desses bichos, né? Então, tá vendo? Entra por aqui, dá a volta, ingere, e o ânus é aqui, beleza? Por isso, o sistema digestório completo, com estômago, com rádula. Gente, muitas vezes no vestibular o povo fala assim, rádula é estrutura de quem? De molusco. Só molusco tem rádula no reino animal, pelo menos até hoje descrito, tá? O que mais que eu tenho aqui? Então, sistema digestório, beleza? Sistema circulatório, um coração, e esse coração tem vasos, mas é um sistema circulatório aberto, tá? O que mais, gente? Tá vendo esse amarelinho aqui? Não parece muito, mas isso daqui é um pulmão, tá? Então, os animais que são terrestres, obviamente, eles têm um pulmãozinho para fazer as trocas gasosas, tanto esse como este daqui. Os animais que são marinhos, eles têm o quê, gente? Eles têm brânquias para fazer as trocas gasosas. Mas existem animais, tanto de água doce como de água salgada, que podem ter o quê? Ainda pulmões, por isso que eles precisam sair toda hora ali da água para poder fazer as trocas, tá? Então, pensem que esses bichos já têm essa possibilidade evolutiva aí, beleza? O que mais que nós temos aqui? Tá vendo esse branquinho? Isso daqui é um rim primitivo, tá? Que na realidade é um aglomerado de nefrídeos, que são aqueles filtrinhos, né? Para retirar o quê, gente? Retira amônia, ureia e ácido úrico. É isso que os nefrídeos estão retirando, tá? E aí eu tenho aqui um aglomerado desses nefrídeos e funciona aí já como um rinzinho primitivo. Tudo bem? Que mais que eu tenho aqui nesses bichos, gente? Tá vendo esse laranjinha aqui? Isso daqui é uma gônada. Gônada. Certo? Lembrando que gônada sempre está relacionado a quê, gente? A reprodução, obviamente, né? Então, muitos destes gastrópodes, os mais evoluídos, tanto caracóis como lesmas, eles têm o quê? Eles são hermafroditas, tá? Lembra, hermafrodita é um monóico, né? Então, eles têm as duas gônadas no mesmo bicho. Só que raramente eles fazem a fecundação cruzada. Por quê? Eles procuram sempre um outro para poder fazer, raramente eles se autofecundam, desculpa, né? Eles sempre vão procurar fazer a fecundação cruzada. Eles procuram uma outra lesminha, um outro caracolzinho para bater um papo e trocar os gametas, tá? Para que haja variabilidade genética, certo? O que acontece então? Depois que eles foram fecundados, eles botam ovos, então formam um cordãozão de ovos muito grande e aí nascem os pequenininhos, super bonitinhos. Se ele for um caracolzinho, ele nasce já com uma conchinha de nada, uma mini concha, tá? E ele vai crescendo, essa concha vai acompanhando o crescimento do corpo do animal. Olha que interessante aqui, né? Eu acho que dá para vocês verem, ó, aqui neste buraquinho, tá vendo? Quando ele era bebê, ele era só com essa pontinha de concha, que é a protoconcha, né? Aí ele vai crescendo, ele vai formando o restante da concha. Então, essa concha acompanha o corpo do bicho a vida inteira. Quando eles morrem, o que acontece? Eles largam a concha, né? Óbvio, morreu, né? Ele não vai carregar a concha, tá? Então, por exemplo, essa concha aqui, eu ganhei numa praia onde esse bicho já tinha morrido, obviamente, né? Que eu não vou catar o bicho aqui, tá? Então, o que vai acontecendo? A concha vai acompanhando o crescimento desses animais. Outra coisa interessante para esses grupos aqui. Os escargols, eles são deste grupo. E aqui no Brasil aconteceu uma coisa muito esquisita. O povo trouxe uns grandes moluscões, né, africanos, e não deu certo essa questão da criação e eles acabaram largando esses bichos aí. Aí só que esses bichos, eles se contaminaram assim, né? Não se sabe direito, mas esses bichos acabaram causando um problema enorme aqui no Brasil de transmissão de doenças
e também de matar os nossos, né? Porque os africanos são muito grandes e os nossos, que são menores e menos, né, agressivos, acabam morrendo por conta disso, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de trazer bicho, de onde, etc. Entenderam a importância desse bicho aqui? Quem é ele? Gastrópode. Agora a gente vai conhecer os outros bem rapidinho. Seres, então olhem só, os dois grupos outros, né, têm também as mesmas características, então quem são eles? Os pelicípodes, que são chamados de bivalves. Por quê, gente? Porque, obviamente, eles têm duas conchas. Certo? Quem são esses bivalves, gente? Os bivalves são os vôngoles, os mariscos, as ostras, tá? Ou seja, todos os bichos que a gente pode comer. Então, por isso que eles são extremamente importantes para a questão toda de comércio, né? E a estrutura financeira, às vezes, de uma região, tá? O que tem de interessante? Os bivalves, gente, ou pelicípodes, muita atenção, eles não possuem rádula. São os únicos moluscos que não possuem rádula. Isso é muito importante que vocês saibam, tá? Cefalópodes têm rádula. Os gastrópodes têm rádula. E esses cefalópodes não têm. Por quê? Os pelicípodes. Por quê, gente? Porque eles são animais filtradores, tá? Então, esses animais têm um sifão inalante, então a água entra por aqui, ela é filtrada, absorvida, né, utilizada aqui pelo corpinho e ela é eliminada pelo sifão exalante, tá? Claro, gente, que eles têm. Como é que eles vão fazer trocas gasosas? Através das brânquias. Eles são animais que têm, obviamente, existem animais que são hermafroditas, a grande maioria, mas existem aqueles animais que são de sexos separados, tá? E esses bichos, muitos deles costumam se fixar nos locais. Então, você tem assim um costão rochoso e você vê aquele monte de marisquinho fixado aqui no costão rochoso, tá? Então, eu tanto tenho esses animais de vida livre, que podem estar nadando para lá e para cá, como esses animais que vão se fixar num substrato, tá? Importante deles aqui, não possuem rádula. Importante deles aqui, são extremamente importantes para a questão do comércio, né? E da parte toda financeira de determinadas regiões. A maior parte de água salgada, mas existem alguns de água doce, tá? E eles são animais que são filtradores, né? Por isso que, às vezes, esses animais filtradores aqui, eles são indicadores de poluentes. Então, quando você tem áreas muito poluídas, você não pode ingerir os animais deste grupo, tá? Sistema nervoso, gente, a mesma coisa, né? Tem aqueles cordões nervosos e os gânglios cerebroides aí para esses bichos, beleza? Outro grupo, gente, os cefalópodes. Cefalo, de cabeça, né? Porque a cabeça, tá vendo? Esses aqui são os olhinhos, né? Então, tem 1, 2 olhinhos aqui do polvo, tá? E da lula. Então, a cabeça é muito perto dos tentáculos, né? Esses aqui quem são, gente? São os tentáculos, certo? Então, esses tentáculos, tanto aqui como aqui, tá vendo? Aqui também são tentáculos, aqui são tentáculos, são muito próximos da cabeça desse animal. Esses animais têm uma concha interna para poder organizar o corpinho deles, principalmente a lula, né? Ela tem uma concha interna aqui. E nós temos um grupo dos cefalópodes que tem uma concha externa, que é o grupo dos náutilos, tá? Que esses náutilos, inclusive, eles foram interessante, porque eles foram a inspiração lá para um submarino muito famoso, que era o Nautilus, né? Dos 7.000 léguas submarinas lá, não sei nem se é assim que chama, mas porque o que acontece, gente? Dentro da concha tem vários compartimentos. Então, para o animal afundar, ele enche os compartimentos de água e afunda. Para o animal emergir, ele esvazia os compartimentos de água e fica mais na superfície. Então, por conta disso, né, que foi criado lá o Capitão Nemo, né, tinha o seu Nautilus, criado a partir dessa concha, do modelo dessa concha aqui, desse cefalópode, tá? Esses dois bichos aqui são muito utilizados na culinária.
que se come? O manto dos animais, principalmente, tá? Da lula se come o manto, né? Que o povo faz aquelas lulas, adorei, né? Do polvo come-se o manto, mas come também o quê, gente? Os tentáculos. É muito comum, principalmente na culinária oriental, que você tenha esses animais aí como fonte de alimento, tá? No mais, eles são totalmente iguais aos outros, né? Com toda a parte, como eu já expliquei, sistema digestório, respiratório, né? Claro que eles são aquáticos, então só podem respirar por brânquias, tá? A questão da reprodução, a mesma coisa. Agora, tem um negócio bem interessante, só para finalizar aqui, não fujam, né? Que esses bichos, principalmente os polvos, eles têm uma coisa assim como que eles já são animais mais evoluídos, já têm aqui gânglios cerebroides bem interessantes e que eles são mais inteligentes do que todos os outros bichos, tá? Os invertebrados. Por isso que no desenho do Bob Esponja, o Lula Molusco se acha mais inteligente que todo mundo, tá? Esse polvo, gente, já teve um monte de histórias dele, né? Do polvo que ia lá, que se acertava quem ia ganhar, quem não ia, dos jogos e tal. E é interessante porque quando se você colocar um polvo numa situação de encurrala, né, esse polvo, botar o alimento, por exemplo, dentro de uma garrafa, ele consegue desatarrachar a tampa da garrafa e ir lá, pegar o alimento e sair tranquilamente, tá? Então eles têm essas coisas todas aí da inteligência aí, entre aspas, desses animais, tá bom? Gente, é isso, né? Espero que vocês tenham curtido, vejam aí nossas fotos, tem imagens maravilhosas, tá? Custa para mim falar pouquinho desses bichos, mas espero que vocês tenham curtido e gravem bem tudo que eu falei para vocês e as dicas são essas aí da nossa aula, tá bom? Um beijinho no coração de todos e até mais!